gostaria de ler Romanos, capítulo 8, versículo 1, para nossa meditação. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algum tempo atrás, eu estava numa loja fazendo algumas compras e do meu lado chegou uma senhora que também estava pagando as suas compras no caixa e tinha uma exposição de vários cheques sem fundos ali ao lado do caixa. E aquela moça, aquela senhora que estava perto de mim, uma jovem senhora, ela olhou assim, viu o cheque e falou com a gerente da loja: esse cheque ali, apontou para o cheque e falou, é de um dos nossos melhores clientes. E ela era gerente de um banco. E ela falou com aquele proprietário da loja: olha, você pega esse cheque, calcula e o que estiver no total aí pode levar lá que eu pago. Isso me fez lembrar que um dia nós contraímos, através dos nossos pais, nossos primeiros pais, uma dívida muito grande, a qual nós não tínhamos condição de pagar. Por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, nós herdamos aquela dívida. E nós não tínhamos como pagar a dívida, era um preço muito alto. E aquele que levou os nossos primeiros pais a contrair aquela dívida, ficava o tempo todo diante de Deus, cobrando. A palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. Não haveria ninguém que conseguiria pagar aquela dívida, porque o credor estava exigindo preço de sangue, sangue puro, sangue carmesim. Ninguém na terra teria aquele sangue. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito para pagar aquela dívida. E Jesus veio, Jesus derramou o seu sangue com todo o sacrifício naquela cruz e pagou a nossa dívida. Foi tudo pago. Somente Ele, o unigênito Filho de Deus, foi capaz de pagar aquela dívida. Jesus morreu por mim e por você. E tem um hino que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O inimigo continua nos acusando diante de Deus. A Bíblia diz que dia e noite o nosso acusador continua nos acusando diante de Deus. Mas nós temos Jesus, o nosso advogado. Ele é o nosso Salvador e é o nosso advogado. E Ele intercede por nós. A Bíblia diz: filhinhos, eu escrevo
para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai. Jesus Cristo é nosso advogado. O preço que Jesus pagou por nós foi muito alto. A Bíblia diz que ele teve um momento que ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas não foi possível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que pereçamos. Ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que todos se arrependam. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós falamos com você, é porque Deus deseja que você seja salvo. Foi por isso que Jesus deu a sua vida por você, por mim. Foi tudo pago. A vergonha dos nossos pecados ele levou sobre si. Lá naquela cruz, derramando até a sua última gota de sangue, ele pagou pelos nossos pecados. Aquele cheque exposto lá naquela loja estava envergonhando a todos os devedores. Os nossos pecados nos envergonhava diante de Deus. E Jesus foi e pagou. Foi tudo pago. E através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos olhar para Deus, o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso Salvador. Porque nós estamos salvos, porque Deus proporcionou isso por nós. Deus nos salvou através do seu amado Filho Jesus Cristo. E através do sangue precioso de Jesus, quando Deus olha para nós, Ele diz: foi tudo pago, aleluia. Foi tudo pago, glória a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós somos salvos, quando nós temos essa certeza, nós caminhamos na presença de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: ah, mas esses crentes são muito orgulhosos, eles acham que eles são os melhores, porque acham que são salvos. Sim, nós somos salvos sim, porque a palavra de Deus garante. Porque Deus amou, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os que estão em Cristo, que receberam Jesus como Salvador de suas vidas, podem ter esta certeza. Não é somente uma esperança, é a certeza de vida eterna, porque Ele garante essa certeza. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E como é que eu posso ter essa certeza? Aceitando Jesus como Salvador da sua vida. E como é que eu posso aceitar Jesus como Salvador da minha vida? É se humilhando diante de Deus, é reconhecendo que você é um pecador, reconhecendo que você precisa
de Jesus para perdoar os seus pecados e confessando os seus pecados a Ele. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza, de toda a iniquidade. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, foi tudo pago lá na cruz. Jesus pagou o preço. Se você se arrepender, você tem o perdão dos seus pecados. Uma vez, uma senhora disse para mim, quando eu estava falando do amor de Deus, da salvação de Jesus, ela disse: ah, minha filha, para mim não tem mais jeito. Ela era bem idosa. Eu falei com ela: tem sim, Jesus pagou o preço dos seus pecados. Jesus pagou o preço. E eu fui no hospital visitá-la. Ela tinha contraído um câncer e ela estava nas últimas horas da sua vida. E ela estava em coma, mas vocês sabem que as pessoas, mesmo estando em coma, elas ouvem o que nós falamos. Eu cheguei para ela e falei no ouvido dela, cheguei bem pertinho dela e falei com ela: lembra que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Jesus, glória a Jesus, porque eu vi aquela senhora levantar a mão. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela encontra lugar naquilo aonde o Senhor quer que ela chegue, quer que ela vá. E mesmo aquela senhora estando em coma, muitas pessoas entraram lá e ela estava inerte. Quando eu falei com ela, ela levantou a mão. Glória a Jesus. A Deus toda honra e toda glória. Foi tudo pago. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, tenha segurança. Se você está em Cristo Jesus, você não vai querer ficar no pecado. Mas, se por um acidente você pecar, nós temos um advogado, que é Jesus, que intercede por nós e que diz: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Porque quem está em Cristo Jesus não tem prazer no pecado. E quando ele peca, ele se sente muito mal. Ele se arrepende e ele chora. Foi assim que Pedro fez. Pedro negou a Jesus, mas ele se arrependeu. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. O Filho de Deus, quando ele peca, ele sente muito mal. Ele chora, ele se arrepende e ele volta. Agora, quem não tem Jesus na sua vida, a evidência é que para ele tanto faz. Mas para o verdadeiro Filho de Deus, o pecado não o domina. O pecado o faz se sentir mal. O pecado, para o Filho de Deus, leva ao arrependimento e a não querer pecar. É assim. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E a palavra de Deus diz que aqueles que andam segundo a carne procuram cada vez mais fazer as obras da carne, fazer aquilo que o mundo faz, que agrada, que o faz pecar, e ele está ali se banqueteando, né? Banqueteando com as coisas da carne. Mas aqueles que andam segundo o Espírito quer cada vez mais se aproximar de Deus, quer ficar na presença de Deus, quer buscar o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Tenhamos a certeza de que foi tudo pago. Um beijo grande. Deus abençoe a todos.